Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,22%, devolvendo basicamente a alta do pregão anterior, gerando uma sinalização aqui de reversão por parte aí dos candles, e para mim faria mais sentido, graficamente falando, o Ibovespa ter movimentação para baixo do que faria sentido o Ibovespa sair rompendo aqui tudo para cima. Digo isso em relação a estar aqui, primeiramente, se eu jogar num gráfico mensal, a gente está com o Ibov dentro de um movimento de correção. Esse movimento pode ser um movimento para baixo mesmo, uma correção no preço, ou um movimento lateral, uma correção mais no tempo, ou seja, dentro do que vem acontecendo dos zigue-zagues do Ibovespa, faria sentido ter essa correção um pouco maior no tempo aqui pelo gráfico mensal. Dentro desse cenário, até mesmo pela leitura da forma que está sendo esse movimento aqui de subida, se a gente contabilizar o movimento daqui para baixo e daqui para cá, ele está batendo bem no tempo, esse movimento de baixa com esse movimento de alta. Eu observo, levou o mesmo tempo que foi esse movimento aqui para baixo e não conseguiu romper ainda toda essa região aqui de resistência, inclusive batendo muito próximo desse patamar no pregão de hoje. A massa, em termos de fechamento aqui na faixa de 74.600 pontos, a máxima de hoje 74.621. Então sentiu o cheiro aqui dessa zona de resistência mais forte e ganhou pressão vendedora. A perda da mínima do pregão de hoje, 72.568 pontos, reforça essa chance de ter um movimento para baixo. Seria sinalização para se ter um movimento para baixo aqui no Ibov. E lembrando também que o Ibov fez aqui um movimento para baixo no gráfico semanal, e o que levou principalmente para cair dessa semana e essa aqui, e mais um pouquinho dessa próxima semana, a gente já está aqui na quinta semana de forma mais lateral, sem conseguir devolver aqui pelo menos esses dois candles de baixa, ou seja, voltar aqui para cima desse nível. Então, por esse motivo, eu considero essa região mais importante. Enquanto o Ibovespa não estiver realmente acima desse patamar, não fica mais claro aí uma nova tendência de alta no gráfico diário do Ibov. Fica com um viés ainda de baixo no meu modo de ver, dentro da leitura que eu acabei de fazer aqui, seja de gráfico mensal, seja de gráfico semanal, juntando aí os tempos gráficos, fica uma expectativa um pouco maior de queda para o índice. Futuros, gráfico diário aqui no mini índice, a gente pode ver uma baita nuvem negra, padrão de reversão dos candles. Pelo gráfico 60 minutos não anulou a tendência de alta, mas devolveu demais esse movimento de subida aqui. Então, inclusive, dentro do que eu tinha comentado até no último pregão, seria importante se manter acima desse patamar, se manter acima dessa região, ou seja, em termos de gerar força para a tendência de alta. Não conseguiu fazer isso. Dentro desse cenário, a abertura no próximo pregão de forma positiva, vindo para essa região aqui na casa dos 73.900 até uns 74.100, vindo para essa região e gerando sinalização para baixo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, na minha leitura. Zona de suporte mais próxima na faixa ali de 73.150 pontos. A partir do pregão de hoje já passamos a negociar já no código de WING18. Então tivemos aí o vencimento do contrato futuro e por esse motivo aí mudança de código de negociação. Para buscar a operação na ponta compradora, teria que gerar bastante força aqui para cima desse nível, na minha avaliação, bastante força para cima desse nível, e passar a proporcionar fundo ascendente acima de 74.000 pontos, num gráfico de menor periodicidade, para se ter uma perspectiva um pouco mais interessante para cima, através aí na ponta compradora, buscando a operação na ponta compradora de day trade. Dólar fechando o pregão levemente positivo, chegou a oscilar abaixo da mínima do candle de reversão, mas não está fechando aqui para baixo desse patamar, ou seja, sem uma sinalização mais relevante para baixo nesse primeiro momento. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a tendência de alta gerou um sinal de enfraquecimento quando volta aqui para baixo, só que se recupera e termina o pregão aqui basicamente em cima desse patamar. Então, se o dólar conseguir se manter acima dessa região aqui, uma faixa de preço ali importante no meu modo de ver, na faixa dos 3.315, gerar alguma sinalização de alta a partir desse ponto aqui, pelo G60, fica apoiando um pouco mais a operação na ponta compradora. Por outro lado, gerou sinalização de topo aqui, vindo para baixo desse nível do G60, sinalização de topo, um candle basicamente vindo aqui para baixo desse nível e passando a proporcionar topo descendente num gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15 minutos abaixo desse patamar, seria mais interessante você trabalhar na ponta vendedora. PTR4 no pregão de hoje, queda acentuada de 2%, abriu lá em cima,
fechou aqui para baixo, encobrindo vários corpos anteriores, ou seja, a tendência na Petro, apesar de ter ficado com a tendência indefinida, ainda o viés é de baixo. Se a gente seguir aqui pelo gráfico semanal, as semanas vêm aqui respeitando as máximas anteriores, ou seja, está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. E com esse forte candle de baixa, aumentou a chance de vir a buscar essa região de suporte, ou seja, vir a trabalhar abaixo dos R$15 a Petro. Então, não vejo um cenário claro na ponta compradora em cima de PTR4, já vim até comentando nas últimas análises. Vale 3 na ponta compradora, que eu digo na ponta compradora de swing trade, pensando em ficar aí 3 ou mais pregões posicionado. Fica um pouco mais para se trabalhar até mesmo na ponta vendedora, principalmente se a Petro gerar depois desse movimento que perdeu aqui essa região de suporte, e mesmo que ele siga aqui para baixo, topo descendente abaixo dessa região, principalmente aqui dessa região de R$15,20, seria a sinalização um pouco mais relevante para se trabalhar com a venda um pouco mais curta aqui em cima de Petro. Vale 3, pregão de hoje apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,19%, a possibilidade de se gerar um topo descendente na Vale a partir do próximo pregão. Então, pelo gráfico semanal, ainda não tem sinalização para baixo, segue dentro de um movimento de subida, tem sinalização de perda de força no movimento em cima de um patamar de resistência. Aí seria uma das alternativas de arriscar a venda de swing trade aqui na Vale, com stop aqui acima dessa máxima. É uma operação com risco um pouco maior porque não tem ainda uma tendência de baixa desenhada no gráfico diário da Vale 5 e até mesmo pelo que vem acontecendo no gráfico semanal, mais forte do que a média, que quando eu falo que é a média, comparando ele com o Ibov, principalmente está mais forte que a média. Mas com essa possibilidade de gerar algo semelhante aqui, um ombro, cabeça a ombro, a confirmação desse padrão vem quando o papel conseguir confirmar a perda aqui dessa região de R$34,89. Na YouTube 4, ativo que eu vejo mais se encaixando na leitura que eu fiz em relação ao Ibov. Se contabilizarmos para cá, aqui a gente teve 8 pregões aqui vindo para baixo, a gente tem aqui 8 pregões ali para cima. Então o YouTube gera nessa sinalização aqui, respeitando essa região aqui de resistência, uma sinalização relevante de engolfo de baixa, inclusive fechando abaixo de um gap de corpo, aqui eu vejo inclusive assim, não só o suporte dessa máxima, mas o suporte proporcionado pelo fechamento, consegue fechar para baixo desse nível. Então para mim é uma sinalização gráfica mais relevante, anulando a tendência de alta aqui do gráfico de 60 minutos, até mesmo desses últimos fundos aqui, desse último fundo ascendente. Então anula essa região, ou seja, algum tipo de tentativa de subida mais fraca desse ativo, gerando a possibilidade de se trabalhar com um stop até um pouco mais curto, que o stop ficou grande aqui em relação ao tamanho desse candle, seria a alternativa de trabalhar na ponta vendedora em cima de YouTube. Até mesmo se resolver trabalhar, se buscar uma operação de venda a partir desse ponto aqui mesmo, com o stop aqui em cima ou acima da máxima aqui desse candle, poderia trabalhar com relação risco-ganho 1 para 1 no primeiro momento, seria uma das alternativas. Região de suporte mais relevante para a YouTube, depois dessa sinalização, aumentou a chance de vir a buscar um patamar aí na faixa dos R$40,90 até os R$40,70, zona de suporte na minha avaliação. Uzi Minas, dentro do que eu comentei, eu só não acionei venda na Uzi Minas nessa última hora de pregão, que foi o momento que ela veio para perder a mínima do pregão anterior, dentro do que eu já tinha comentado na última videoanálise, por conta dessa última hora de pregão, ser a última hora de pregão um pouco mais volátil dentro do que foi que a gente tinha às 17 horas, a divulgação aí do Fed da taxa de juros. Isso aconteceu, terminou, enfim, o ativo fechando aqui com queda de 2,14%, proporcionando uma formação de topo. Então é um ativo que me chama a atenção para se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, seja na perda da mínima desse candle aqui, desse candle de hoje, com stop aqui para cima dessa máxima, ou mesmo buscar aqui algum ponto no próximo pregão, ou seja, evitar a abertura com gaps aí contrários, como o mercado vem trabalhando num cenário de bastante indefinição, mas com agora uma sinalização um pouco mais relevante no meu modo de ver para baixo, dentro do que eu já falei em cima do Ibovespa e outros ativos, mas evitando aí a questão de uma abertura muito forte para cima, ficaria aí avaliando o próximo à abertura do pregão para buscar uma possível operação de venda na Uzi 5. E falando em operação de venda da CEMIG 4, ou volatilidade, o ativo abriu aqui para cima, dentro do que eu tinha visto lá do G60, gerou até um pivô de alta no G60, se abrisse aqui para cima, seria um sinal de confirmação desse pivô de alta. Por esse motivo eu trabalhei com um stop mais reduzido em 6,76,
Esse papel já abriu aqui em cima em R$ 6,78, foi o ponto aí de saída dessa operação. E observe o que aconteceu, eu saí da posição, o ativo fechou aqui com queda de 3,11%, basicamente indo na leitura que eu vinha tendo aqui em cima do ativo, mas enfim, a forte alta no leilão de fechamento de ontem, mais a abertura em hoje com um gap de alta, atrapalhou um pouco essa leitura, ou seja, a volatilidade do momento, e eu terminei saindo dessa operação com a perda de 1,35%, uma perda um pouco menor, com uma redução de 0,17% do capital total. A outra forma de voltar para a ponta vendedora desse ativo seria depois desse fechamento aqui para baixo, alguma tentativa de subida aqui nessa faixa da região ali dos R$ 6,62, seriam as alternativas de se buscar alguma operação de venda, tentando trabalhar com stop aqui no gráfico diário, preferencialmente acima de R$ 6,75, tentando pegar pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1 desse rompimento aqui, desse fechamento abaixo da região de suporte, desse pivô de baixa no gráfico diário da CEMIG 4. E por último, CIEL3, olhando ainda para a ponta compradora, o ativo fechou ontem acima, eu já tinha comentado esse papel na última videoanálise, fechou aqui acima, volta com um candle de baixa no pregão de hoje de 1,29%, mas se o ativo conseguir, a partir do próximo pregão, gerar alguma sinalização de alta, justamente em cima dessa região de suporte aqui, desses dois topos anteriores, seria uma das alternativas de se buscar alguma compra nesse papel, na expectativa de que o pivô de alta, fechamento bom no pregão de ontem, ele se mantenha e o papel venha a romper, inclusive, essa região de resistência aqui dos R$ 24,29. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.